Muito obrigada pela presença. Estou Obrigado. aqui com o Dr. Sérgio Belksack para falar sobre aneurisma. Hoje nós estamos um pouco distantes, mas tudo bem. Esse daqui é o que exatamente? A gente começa a falar desse ou o que é o aneurisma? Acho que a gente pode começar primeiro falando o que é aneurisma. Certo. Então, primeiro a gente tem que entender que aneurisma é muito importante a gente saber que é uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo. Então, como é uma doença silenciosa, ou seja, a pessoa que tem não sabe que tem, às vezes descobre no pior momento possível, que é quando ele rompe. E o aneurisma, quando ele rompe, sangra. E daí isso é uma coisa extremamente grave. Mas veja, então a gente tem que entender que o aneurisma ele acomete a artéria. Na nossa circulação a gente tem a artéria, que é quem leva o sangue, e a veia, que é quem traz o sangue. Certo. Então hoje tudo que nós vamos falar são sobre artérias. Artérias quantas nós temos? Nossa, infinitas artérias. Mas tipo milhares? Milhares de artérias, mas a gente está preocupado com as grandes artérias. Qual é a nossa maior artéria do corpo, a mais importante? A aorta. A aorta sai do coração e leva como se fosse um grande cano que leva sangue para os intestinos, para as pernas, para os braços. Então se rompe, aí você não tem sangue para nenhum lugar. Nenhum e aí lugar. que você morre. Exatamente. Então a gente sabe que nos últimos anos teve 6.500 mortes no Brasil por ano por causa de aneurisma que rompeu. A gente teve recentemente o cantor Belchior, que teve um aneurisma que rompeu. Verdade, Albert Einstein faleceu de um aneurisma roto. Gente, mas Pois como? é. Um cientista? Pois é. Só que naquela época a gente não tem a tecnologia que a gente tem hoje. Então naquela época era mais difícil de identificar e era muito mais difícil de tratar. Hoje em dia, e aí que estão os nossos modelos A gente para vai mostrar. Exatamente, para mostrar que a gente consegue tratar esses aneurismos sem corte, por técnica que a gente chama endovascular, que é por dentro dos vasos. Então não precisa mais fazer aqueles grandes cortes para conseguir acessar o aneurisma. Então melhorou muito. Então, vamos resumir. Então, o aneurisma, ele é a ruptura de uma artéria, a artéria aorta. Isso, o aneurisma ele é a dilatação de uma artéria. E ele pode romper. Eu Certo. estou aqui para evitar que rompa das pessoas. E qual é a causa dessa dilatação dos vasos? Então tem vários fatores, mas um que é fundamental a gente entender, o cigarro. O principal fator de risco Cigarro? adquirido. O cigarro ele pode entupir a artéria, que é a aterosclerose, ou ele pode dilatar a artéria, que é o aneurisma. Mas o que a nicotina, ela não vai pro pulmão? O que tem a ver com a artéria? Ela vai para o pulmão. Tô fazendo pulmão, perguntas bem mas é pra bobas, isso gente, mesmo, a gente tá aqui para isso. pra eu entender. Então pra a vocês nicotina também. ela vai lá para o pulmão, ela é absorvida para a circulação e faz danos nos vasos sanguíneos de todo o corpo. Tudo. Por Então- isso que as pessoas têm problema de circulação quando fumam, Exatamente. pernas inchadas, muitas vezes. Exatamente. Então, o fumo, isso você precisa fumar muito ou fumar... Como regra geral, são 20 anos que a gente fala de maço. Ou seja, fumar um maço por cigarro, depois de 20 anos, você já começa a ter todos esses tipos de problema. Doutor bastante Sérgio, você estava falando também que a pessoa não consegue detectar. É Isso. uma doença silenciosa. Então, Exatamente. ele vai crescendo, crescendo, crescendo e você não vê. Perfeito. Que exame que a pessoa pode fazer? Eu não Pergunta sei. crucial. É. A partir de 60 anos de idade, que é a hora que a gente sabe que com mais de 60 anos, 2% da população pode ter aneurisma. Então, a partir de 60 anos, se justifica quem nunca fez um ultrassom de abdômen fazer, para olhar se na aorta do abdômen, que é o principal local, não tem o aneurisma. Então, se uma pessoa com mais de 60 anos nunca fez, tem que fazer ultrassom de abdômen para olhar. Se rompe, por exemplo, eu estou aqui, rompe, eu morro aqui. Eu não, ou tem um tempo ainda? Vou falar a estatística para ver que interessante. Quando rompe, 50% das pessoas não dá tempo de chegar no hospital. Das pessoas que chegam no hospital, 50% não chegam nem a operar, porque não dá tempo. Das que operam, 50% não chegam a voltar para casa. Então, se você olhar essa estatística, 12% só de sobrevida, ou seja, é muito baixo. Muito baixo. Agora, se você faz essa cirurgia eletivamente, ou seja, sem estar rompido, você só detectou e operou a tempo hábil, a mortalidade cai para 2%. Sei. Então, por isso que o ideal é, se a gente passar para pensar, opa, mortalidade de 90% cai para 2%, então tem que operar em tempo hábil, identificar e tratar. Então a gente poderia falar que a criança, o adolescente não precisam fazer esse exame. Não. É idade média, adulto, assim também, não? Exatamente, a estatística mostra que vale a pena a partir de 60 anos. Então todo adulto, tanto homem quanto mulher com mais de 60 anos, tem que fazer uma ultrassom de abdômen para olhar. O que acontece é que antes não fazia, voltando ao Einstein, naquela época não fazia ultrassom em todo mundo. Nem tinha outras. Não tinha, naquela época não tinha. Então, hoje em dia, meio que comumente a pessoa foi no PS por um outro motivo e faz ultrassom. Ou estava com dor nas costas, faz uma tomografia. E aí acha o aneurisma. E hoje em dia, a maioria dos pacientes que vêm a me procurar... Já é estágio avançado, né? Já identificou que está lá. E daí vem me procurar. Mas, felizmente, não rompeu. O problema E tem é um não. exame clínico também? Porque fica uma bolota também? Quando o aneurisma está muito grande, a pessoa fala, olha, eu sinto uma massa pulsátil. Porque o aneurisma, se é uma artéria, então ele pulsa. Tá. Então,
começa a sentir uma massa pulsátil Tipo um no abdômen. coração, assim? Tipo um coração na barriga. Na barriga, digamos um isso. alien, né, Exatamente. praticamente. Exatamente. A pessoa se sente Que horror. pulsando e tem que pensar, opa, se eu tenho uma aorta pulsátil, meu abdômen pulsa, melhor fazer um ultrassom Então, para ver. é mais assim, embaixo do... Veja, a aorta sai daqui, vem até aqui e se bifurca. Né? Tá. O que acontece é que no abdômen, que é o local mais comum, a gente consegue palpar acima do umbigo, uma aorta Tá. pulsátil. Tá certo. Entendeu? Bom, já vamos falar da prótese, mas deixa eu ver se eu não esqueci nada. Tem alguma coisa que eu esqueci? Tem umas ilustrações aí que acho que vale a pena a gente mostrar. Vamos mostrar, acho que a gente vai colocar aqui para vocês. Legal. Espera aí que eles já estão coordenando para colocar e depois a gente vai... Parece que eu tô na minha aula de ciências. Legal, isso é uma tomografia. Você me dá licença para levantar? Que eu vou Pode, chamar. não, eu Então, levanto o também. coração tá aqui, sai do coração a aorta, que eu falei que esse vaso é importantíssimo, vem até aqui e se divide para as pernas. Repara que a aorta tem um diâmetro aqui, quando na hora que chega no abdômen ela dilatou. Nossa, como ela é grossa, Enorme, né? uma aorta aqui em cima pode ser 3,9 centímetros e aqui 2,5. Essa aorta aqui está com 5, então ela está com aneurisma. Aqui em cima não. Não, aqui embaixo sim. Aqui embaixo Exatamente. sim. E é igual uma bexiga. A bexiga no comecinho, você está soprando, você não vai romper. Agora, a partir de um certo tamanho, você já começa a ficar com medo que aquilo pode romper. Qual é o tamanho mágico que a gente fala? O número que a gente precisa saber? 5,5 centímetros. Quando esse diâmetro passa de 5,5... que é mais ou menos isso aqui. Quando o diâmetro passa de 5,5, é aí que pode romper e você tem que indicar cirurgia. Entendi. Tratamento. É realmente uma bolota que deve ficar. Essas daqui são o quê? Essas... Artérias que estão indo, ó, essa aqui está indo para o baço. Nossa, são bem essa aqui está indo para fininhas. sim, essa aqui está indo para o fígado, essa aqui está indo para o intestino. Então pode ver que da horta sai para tudo quanto é lado, e aqui embaixo sai para as pernas. Quanto tempo leva para a pessoa, por exemplo, ela fuma, ou qual é a outra causa? Tem outras causas? Várias, pressão alta, sedentarismo, obesidade. Tudo que os médicos falam aqui, sedentarismo, Exatamente. obesidade, Mas, alimentação. curiosamente, diabetes não é um fator de risco para aneurisma. Isso é observacional. A única coisa que tem, quem tem diabetes fica feliz, então. Não Mas precisa quanto aneurisma. tempo leva da pessoa sedentário, por exemplo, daí ele faz 60 anos, não sei se existe alguma estatística, para falar quanto tempo ele vai chegar nessa bola aqui? Geralmente, quando a gente já vê o paciente, já faz anos que o aneurisma está lá. Tá. Então eu poderia te dizer que para um aneurisma ficar desse tamanho, ele ia demorar de 5 a 10 anos. Certo. Bastante tempo. Nossa, e você não sabe. Deixa eu ver o próximo slide. Então, é interessante dessa imagem é o seguinte, isso é a imagem daquele mesmo paciente, aquilo lá era uma tomografia. Agora, a imagem do procedimento, é assim que a gente vê a cirurgia. Não é mais hoje em dia aberta. Isso aqui é para o cateterismo. Entrei com um catéter pela virilha, joguei o contraste para olhar, estou vendo aqui o aneurisma dilatado da aorta. Então, para eu ver agora o tratamento. Se levar para a próxima imagem, por favor. Agora está depois do tratamento. Reparou que a bolota sumiu? Tem uma endoprótese aqui, o sangue passa por dentro desse tubo que a gente colocou pela virilha e excluímos o aneurisma. Não passa mais por lá. Agora, E nunca mais vai ter aneurisma aqui ou pode voltar? Aí não volta mais, esse caso está tratado. Essa pessoa tem que depois dar uma olhada se não tem outro lugar do corpo. Veja, a gente está falando por enquanto só de aneurisma da aorta, mas pode ter em outros lugares. A pessoa que tem uma vez em uma artéria, ela tem em torno de 10% de chance de ter em outro local do corpo. Por isso, quando essa paciente vem para mim, eu priorizo esse tratamento e eu vai investigo fazer todos os todo. exames. Exatamente. Tá certo. Bom, tem mais algum slide? Tem? Vamos lá. Então, essa ilustração é para mostrar que aneurisma dá em outros lugares. Então, essa aqui é a aorta, que está normal, e a artéria que está indo para o rim tem um grande aneurisma. Então, é um aneurisma da artéria renal. E isso daqui? É o rim. Ah, tá. Então, pode ver que na artéria que está indo para o rim tem um grande aneurisma no caminho. Aqui o tratamento é outro. Vamos para a próxima imagem, por favor. Aqui o tratamento desse aneurisma a gente deixou transparente por querer, para mostrar que a gente preencheu o aneurisma com molas. Porque daí o sangue para de passar aqui dentro e só passa por aqui. Ou seja, excluiu o aneurisma da mesma forma. Com molas? Com mola. Você preenche como se fosse um novelo mesmo de lã. Com molas, você preenche com molas de platina, de níquel, preenche e o sangue para de passar aqui dentro. Agora ele passa só por aqui. No nosso modelo eu vou doutor, mostrar. vamos mostrar então aqui o nosso... Eu acho que acabaram os slides. Eu acho que vai ter mais coisa ainda para mostrar lá. Vai ter mais? Mas deixa eu ver. Tem mais, né? Deixa eu ver se tem Com mais. licença, acho que tem mais sim. Isso. Desculpe. Então aqui é uma ilustração mostrando um aneurisma de aorta abdominal, ou seja, estão as artérias do rim aqui para baixo, um grande aneurisma, e depois do tratamento. Ou seja, não é que o aneurisma não está lá, ele está, mas o sangue passa por dentro da prótese e não passa mais dentro do aneurisma. Entendi. Tem outro pra gente Acho ver? que agora acabou. Acabou? Ah, tá bom. Ok. O último. Então vamos para os nossos modelos de vidro. Eu não tenho a mínima ideia. Não, eu vi na última imagem. Perfeito, né? dá para ter uma noção. Agora eu explico. O que são esses modelos? Então a gente aproveitou as coisas do nosso laboratório de química para tentar criar um modelo para explicar para os nossos pacientes, para os nossos alunos e agora para o público da TV como que funciona esse tratamento. Então, uma horta normal, ela é assim, dá licença, ela é assim. Pode...
Então ela é pequena, 2 Certo, centímetros. Isso tá. aqui é uma aorta que tem um aneurisma. Com 5, Um mais ou cinco. menos. Essa aqui tem 5. Ok. Então, é como eu falei, igual uma bexiga. A partir Ela de um vai. certo diâmetro tem chance de romper. Esse aqui é melhor tratar. Como tratar esse aneurisma? Aí a gente faz isso aqui. A gente vem pela virilha com catéter e coloca essa prótese dentro. Então o sangue ele passa agora aqui por dentro e para de passar nessa bolota. Sei. Então ele tira a pressão do aneurisma e ele não tem mais chance de romper. E essa prótese é do quê? Posso pôr a mão? Pode pôr a mão, claro. Essa É prótese ela para vem... silicone? Não. Não, ela é um tecido que a gente fala que é PTFE com esses metalzinho que é para segurar ela aberta, que é o níquel com titânio. Então a tecnologia é tamanha que isso passa é menor que a espessura de uma caneta. Criaram isso faz quanto tempo? Que assim, já tem no mercado isso Divulgar. desde a década de 90, mas que tem Que essas agora, mais boas que tem. acesso. Aí assim, os últimos 10 anos evoluiu demais essa tecnologia. Então isso, como eu falei, passa dentro de uma caneta. Então se a gente faz acesso pela virilha, a gente consegue passar tudo ali pela virilha e daí na hora que você dispara, você solta, ela se abre e fica exatamente desse local. Você faz com filme, né? Laparoscopia? Exatamente. Na verdade é por fluoroscopia, que é aquela primeira imagem que a gente viu. Então não chega a ser câmera, a gente vê com o raio-x passando. Por raio-x a gente vai olhando uma tela. Interessante. Hoje em dia, a grande maioria das minhas cirurgias são assim. Você usa raio-x para você conseguir olhar por dentro do paciente e vai navegando. Por isso que a gente tem que saber os caminhos, como que é a anatomia, por onde que vai o vaso. Por exemplo, que nem a gente viu lá, a artéria renal. Então eu sei que eu tenho que entrar por baixo, dar a volta e chegar mas até só a artéria renal. aprende mesmo na faculdade. Exatamente, É fazendo, são 10 né? anos. E Para depois você se formar um cirurgião endovascular, são 10 anos para entender toda essa logística aí. Então, as especialidades eu acho muito interessantes, porque hoje, além de você aprender no cadáver, né, que vocês fazem na faculdade de medicina, tem um avanço da tecnologia. Então, você tem que saber as duas coisas, né? Perfeito. Esses modelos, inclusive, são ótimos para treinar, porque se você pega um modelo desse de vidro, você consegue vir com o catéter e treinar, disparar a endoprótese, colocar a molinha. Então, esses modelos de vidro, tem também de silicone, são bons para você praticar, para daí depois você ir praticando com os professores, para no futuro você conseguir fazer os seus casos. Tem risco essa cirurgia? Hoje em dia, em torno de 2%. Como eu falei, no aneurisma roto, ou seja, que rompeu, esse sim a mortalidade é de 90%. No aneurisma eletivo, que eu com calma programei, olhei a tomografia, achei a prótese ideal para aquele caso, em torno de 2%. Já é bem baixo. Por isso que ideal é identificou o aneurisma, procura um cirurgião vascular, porque ele vai te indicar qual é o melhor tratamento e como fazer. Entendi. Tem outro tratamento que não seja cirurgia? Então, aqui já tem um outro exemplo da mola, certo? Então esse aqui é o aneurisma na artéria renal. Então esse aqui está simulando a artéria renal, tem um aneurisma aqui. Tá, essa bolinha Percebe aqui. que a proporção é menor. A aorta é um grande vaso, a artéria renal é pequena. Mas para uma artéria tão pequena, um aneurisma é grande, certo? E a gente preenche ele com mola, percebe que lá dentro é cheio de mola? Que você mostrou, Perfeito. da mola. Então aqui dentro fica sem passar sangue, o sangue passa normalmente por aqui, isso aqui não rompe mais, certo? Isso é uma outra técnica de tratamento para aneurisma. E isso aqui não vai infeccionar essa mola, sei lá... Níquel com titânio é tão estudado que o corpo não reage e a taxa de infecção é quase zero. Eu não posso falar zero, mas é quase zero. Então, já foram estudados esses materiais até chegar nessa tecnologia para ver que níquel com titânio é inerte e geralmente não dá infecção nem rejeição. Qual seria a evolução dessa cirurgia? Eu acho que é uma tendência a ficar eu falei diâmetro de uma caneta, a tendência é que o tempo ficar menor ainda, ficar cada vez os dispositivos, o furinho cada vez menor, para a gente, pela via de acesso, que é pela femoral, a artéria da virilha, ficar cada vez menor o furo. Mas o furinho, a cicatriz vai existir. Mas é menos, Tipo hoje já é menos, tipo a lipoaspiração. um pouquinho menor que a lipo. A gente falou de lipoaspiração, Com certeza, assim, é um pouquinho menor que a lipo já. E a é tendência é menos ficar menor ainda. a gente que tem faz cesárea e tudo. Não, é minúsculo, nada. minúsculo. É imperceptível. Perceptível, mas veja, essa tecnologia, ela existe no SUS, mas como tudo isso é muito caro, então não é livre à vontade, a gente não consegue. É só para quem realmente... Quem realmente precisa e não é livre demanda. Ainda existe espaço para cirurgia aberta, Sei. que daí abre mesmo, vai lá e costura isso na mão. E ainda se faz isso muito no SUS. Costura mesmo. Costura mesmo, lá dentro. E aí você vai ficar com uma cicatriz Aí gigante. fica com uma cicatriz grande, exatamente. Por isso que a tendência hoje são métodos minimamente invasivos, operar por endovascular, assim, sem ter que abrir, sem ter que fazer nada. Né? Isso seria o ideal, a gente ter Exato. tudo no SUS, mas pelo menos eles operam, né? Não, pelo operam, menos está se tratando. Eu acho que, eu falei 6.500 mortes por ano, antigamente era muito mais. Como eu falei, Albert Einstein, se ele tivesse acesso a essa tecnologia, a gente teria aproveitado a genialidade Nossa, dele mas por mais perder a anos. genialidade dele por causa do aneurisma, aneurisma. pois Ai, é. meu Deus. Ele fumava? Não sei. Eu acho que cachimbo, né? Fumava bastante. Que é pior do que exatamente, cigarro, né? exatamente. Vamos às perguntas, a gente está ao Vamos lá. vivo, tem perguntas aqui. Yasmin Vicente, bom dia. Minha mãe tem síndrome de Marfan, é isso, e tem aneurisma de aorta. Devemos nos preocupar? Bom, vamos lá. Eu acho que sim, Sim, mas você sim.
Então, existem algumas síndromes que predispõem ao surgimento de aneurisma. Síndrome de Marfan, que é o que ela falou, síndrome de Ehlers-Danlos. Olha, estou falando alguns nomes esquisitos, mas que na prática é o seguinte... Pode falar com aquela câmera, Dudu. A pessoa tem um problema no colágeno, então ela é mais flexível. Por exemplo, contorcionista de circo, que a gente acha que aquela pessoa tem um treinamento absurdo, fazer aquilo. Não, como regra geral, ela tem uma síndrome dessas, em que ela é mais flexível. Só que como o colágeno dela é diferente, ela predispõe até aneurisma, predispõe até hérnia, predispõe uma série de doenças. Então, geralmente quem tem síndrome de Marfan tem uma incidência de aneurisma muito maior. Se eu falei que com 60 anos, mais que 2% da população, quem tem Marfan, aí já pode jogar para 20%, 30%. Então, é o caso de cirurgia já. Provavelmente sim. Tem que ver o tamanho do aneurisma. Às vezes o aneurisma pequenininho, você olha, só acompanha. Mas como eu falei, é igual bexiga. A partir de 5, 5,5 se indica. Marfan, 4, 4,5 você acaba indicando. Tá, então com ultrassom... Ultrassom, tomografia, Yasmin, né? Tomografia para dar uma olhada. Então, melhor, vai acompanhando. Melhor vai. acompanhar. Deixa eu ver. O próximo é Leila Lima. Bom dia. A trombofilia tem relação com aneurisma, Sorocaba? Veja, o que é trombofilia? É de trombose? Inclusive, estava combinando da gente vir falar sobre isso. Ótimo, vamos aqui falar. no programa. Trombofilia é uma alteração que a pessoa tem que predispõe a formar trombos, coágulos. Então, aumenta a chance de trombose venosa, aumenta a chance de trombose arterial, mas não para aneurisma. Não tem correlação. Tá, então não tem correlação. Não tem correlação. Pode ser uma trombose, coincidência. então falaremos. Mas você deve ter no seu canal também, né? Tem algumas informações, já que vale a pena dar uma olhada. Instituto Belkizak, coloque na tela se vocês puderem, Belkizak, B-E-L... C-Z-A-K. Isso aí. Deixa eu ver. A próxima. Só mulher, a gente já vai falar da incidência do aneurisma, porque parece que é mais em homens, mas, Isso. mas só tem mulher perguntando, né? perguntando. Bom dia, por conta de alguns problemas, fiz um exame e foi detectado um aneurisma no septo. Qual o risco desse tipo de aneurisma? Bia? Eu estou interpretando septo, eu estou imaginando que ele deve estar falando do coração. Aí realmente a gente passa a bola para um cirurgião cardíaco. O cirurgião vascular ele trata aneurisma do corpo todo, exceto da cabeça, o cerebral, que daí é um neurocirurgião, um neurointervencionista, e aneurismas no coração, que pode acontecer também, aí o cirurgião cardíaco. Então, Bia, eu vou ficar te devendo a resposta ideal para ela. Mas se foi mas tem que ir atrás. tem que ir atrás. Tem que ir atrás, Bia. exatamente. Deixa eu ver a próxima. Edmilson, um homem. Bom dia. Qual exame pode diagnosticar um aneurisma? A gente já falou, mas vamos repetir. Vamos repetir. Belém do Pará. Edmilson, mais de 60 anos, o ideal é fazer um ultrassom de abdômen. Se identificar o aneurisma com o ultrassom, o melhor exame para estudar esse aneurisma daí é a tomografia, tá bom? Mas mais de 60 anos é igual ao ultrassom de abdômen para ver se tem aneurisma. Por que homem tem mais aneurisma na estatística do que mulher? Existe uma correlação que mais ou menos de 3 para 1, ou seja, tem 3 vezes mais para homem do que mulher, aneurisma da aorta, mas aneurisma de outras artérias, como por exemplo a do baço esplênico, tem mais correlação com mulher. Isso tem a ver com hormônios e as atividades de cada um. Mas, como é geral, o homem tem muito mais aneurisma que mulher. Tá, mais da metade dos meus pacientes são em homens. Da aorta. Isso, da aorta. Certo. Vamos lá, próxima pergunta. Opa, vamos lá. Lucileide. Bom dia, meu pai aos 59 anos teve uma dissecção de aorta. E como disse o doutor, referente à estatística, não conseguiu chegar no hospital com vida. Ai, que tadinho. Ele era sedentário, tabagista há mais de 40 anos e era hipertenso. A dissecção provavelmente foi devido a um aneurisma que não sabíamos. Eu não sei o que é dissecção. Perfeito. Mas senão que ela está realmente atenta do que a gente está falando pelas coisas que e tá falando, ainda muito mais legal. porque o pai dela se foi, mas ela quer saber o que aconteceu. Então, uma dissecção, ela pode dilatar a aorta. Lucileide. Uma dissecção, ela pode dilatar a aorta igual a aneurisma. Mas o que é dissecção? A parede da artéria, lembrando que a gente está falando de artéria, ela pode o sangue dar uma dissecada, rasgar um pedaço da parede e fazer com que a aorta dilate de uma hora para outra. Sim. Tudo que a gente está falando de aneurisma, isso é crônico, isso demora anos para acontecer. A dissecção de uma hora para outra pode dar esse rasgo na parede da aorta e ela se dilatar e virar um aneurisma de uma hora para outra. Tá. Então, na verdade, deve ser o que aconteceu com o pai dela. E o principal fator de risco para isso é a pressão alta mal controlada. Tá, pode ver que ele é hipertenso. Sedentário, tabagista e hipertenso. Para dissecção, a hipertensão, que é a pressão alta, é muito mais importante que o cigarro. Para o aneurisma em si, o cigarro é mais importante que a Então, hipertensão. aconteceria em algum momento devido a ele ser sedentário. Talvez o segredo, claro, a medicina olhando para trás, a gente fica mais fácil falar as coisas, mas talvez o controle da pressão dele talvez não estivesse tão... Ele deve ter tido um pico pressórico enorme e naquele momento lacerou a parede da aorta e fez a dissecção.
Sinto muito, Lucileide, mas agora você pelo menos está sabendo exatamente o que aconteceu. Bom, vamos ver a próxima pergunta. Eles estão colocando aqui a próxima, tem muitas perguntas, doutor Sérgio. Nossa, como as pessoas têm dúvida com relação... Pois é, e eu vou aproveitar até que a Lucileide falou do pai dela. Então, assim, se alguém na família tem aneurisma de aorta, Sim. todos os parentes de primeiro grau têm 10% de chance de ter aneurisma. Tudo isso? 10%. Então, se o irmão teve aneurisma, se o pai teve aneurisma, se o tem que ir atrás, certo? E daí, como regra geral, até um pouco antes dos 60 anos. Já pega 50, 55, já faz um ultrassom para ver. Mas se a pessoa ela é totalmente saudável, mesmo se ela é totalmente saudável, mas ela tem um parente de primeiro grau com aneurisma, ela tem essa chance aumentada. Por um defeito do colágeno, por outros defeitos. Como, por exemplo, a Yasmin tinha comentado lá, que a mãe dela tem síndrome de Marfan, uma doença genética. Tem que ver se a própria Yasmin não tem síndrome de Marfan também. Entendi. Certo? Então, tem uma correlação com hereditariedade também para o aneurisma. É muito importante, principalmente depois dos 50. Nós estamos falando 60, mas acho que depois dos 50, você tem que fazer. E você vê as pessoas mais velhas, vou fazer check-up. Você fala, pra que tanto, né? Minha mãe vive fazendo check-up. Eu falo, meu Deus, mas eu acho que eu falei, mãe, você vai viver mais que todo mundo aqui, porque ela... se cuida. Se cuida, exatamente. Anda todo dia 1 hora, sozinha. Olha, tem que ser assim. Tem parabéns, estudos hoje que mostram assim, números de vidas salvas se todo mundo fizesse tal exame. Ultrassom é um desses. Então, no Brasil, iriam salvar muito mais vidas, prevenindo aneurisma, tratando ele antes, se todo mundo fizesse ultrassom com mais de 60 anos. Mas tem hospital que nem o ultrassom tá quebrado, a pessoa chega lá... Não isso é saúde pública. Eu vamos falo, ver se melhora, os médicos, eles são heróis, eu Exatamente, acho. mas vamos tentar virar esse jogo. Vamos tentar virar esse jogo. A Maria do Socorro Nunes, a minha mãe tem um aneurisma no reto, sofre com muitas dores, eu queria saber o que fazer. Acho que o doutor pode dar uma pista aí, mas não é a especialidade dele. Mas honestamente, eu não consigo, desculpa Maria, mas aneurisma no reto eu não consigo entender, porque reto é trato gastrointestinal. Que é da sua esposa. Exatamente. Doutora Emanuele Belkzak, vou chamar. Pode chamar, mas é difícil realmente entender um aneurisma no reto. Eu não consigo entender, de verdade, a pergunta. Tá, então... Vou ficar devendo. A gente pode chamar minha esposa depois. Para responder. Então vamos guardar a pergunta da Maria do Socorro. A gente ainda está recebendo. Bom, aqui a gente entendeu de fato do aneurisma. Aneurisma mais de 60 anos, faça o ultrassom, veja direitinho a maior incidência em homens, menos mulheres. Também tem um fator genético que é carregado. Hoje em dia, você pode fazer a cirurgia de uma forma muito simples, colocar prótese e resolver o problema. Mas se você tiver em outro ponto, daí vai ter que colocar outra prótese. Perfeito. Quantas próteses Vejam, tem até um outro caso aqui, que eu não sei se consegue mostrar para o pessoal, que o aneurisma ele está cometendo até a artéria do rim. Ou seja, ele pega um pedaço da aorta que fica mais complicado de tratar. Ele está pegando um pedaço que sai artérias importantes. Então a gente faz algumas estratégias, por isso que a tecnologia melhorou muito. Antigamente não tinha essa opção. Que a gente consegue colocar um stent revestido levando sangue para a artéria do rim e a endoprótese tratando o aneurisma. Então eu consegui tratar o aneurisma mesmo ele acometendo a artéria que vai para o rim. E é isso que a evolução tecnológica nos está permitindo. Inclusive é curioso que essa técnica chama snorkel. Porque se você parar para pensar, parece daquele que a gente mergulha? Para mergulhar, porque parece um snorkel, ou seja, o sangue entra por esse stent como se fosse um snorkel e vem levar sangue para o rim. Então, a cada vez melhora desses equipamentos, a gente consegue tratar aneurismas cada vez mais difíceis e desafiadores. Como que é a situação fora do Brasil? Porque as pessoas continuam, elas são sedentárias também, é um problema mundial, né? O sedentarismo, a alimentação ruim e tal. Veja, no Brasil, então, nós tivemos para tratamento de aneurisma 8 mil internações no ano passado. Nos Estados Unidos teve 15 mil. Então, ou seja, eles estão identificando mais cedo e tratando mais rápido os aneurismas. Então, naturalmente, que se a gente for acompanhar a evolução, a mortalidade por aneurisma de aorta nos Estados Unidos vai ser menor que a outra, porque eles tratam antes. Eles já acham e já tratam. Mas não quer dizer que a pessoa não tem. No fundo, não, seria bom, só que as pessoas que têm geneticamente acontecesse isso, não por fatos externos, como sedentarismo, tabagismo, alimentação errada, tudo isso. Sim, eles têm seus problemas também de logística de sedentarismo e obesidade, que predispõem também a aneurisma lá. Também tem sua taxa da população que fuma, então a incidência de aneurisma lá é praticamente igual à nossa. A única coisa é que lá o diagnóstico é mais precoce. A vigilância ultrassonográfica é muito maior lá do que nossa, então eles acabam tratando muito mais aneurisma. Tem erro, erro médico, perguntar para o médico é difícil, né? Mas dá para não detectar, assim, ou é fácil detectar quando... Eu acho que talvez num ultrassom. O médico está fazendo ultrassom de abdômen geral. Os ultrassonografistas que me desculpem como eu falar, mas dependendo se o médico ele está mais preocupado em olhar a vesícula e não olhar a aorta,
ele pode deixar passado um aneurisma menor e não sair. Né? Isso é difícil de acontecer. Como é que o aneurisma é bem fácil de ver. Mas o bom radiologista ultrassonografista, ele tem que lembrar quando ele estiver fazendo o exame dele para ver as outras coisas do abdômen, dá uma olhadinha lá na horta. Já tá com ultrassom no abdômen mesmo, já olha se a horta é saudável. Então você, quando vai fazer o exame, você fala assim, dá uma olhada Dá em uma tudo. olhadinha, exatamente. Dá uma olhada em tudo pra ver se tá tudo ok. Por isso que o exame chama ultrassom de abdômen total. Então é pra olhar Mas tudo. tem um que não é total. Sim, tem ultrassom de pelve, ultrassom de vias urinárias. Aí o radiologista não tem obrigatoriedade de olhar. Agora, se pedir ultrassom de abdômen total é porque é para olhar tudo. Né? Bom, vamos ver mais uma pergunta que nós temos aqui através do WhatsApp. Rosângela Cristófoli. Bom dia, doutor. É comum jovens terem aneurisma? É muito incomum, é raro. A gente só pensa em aneurisma em jovem quando geralmente tem uma alteração genética, que é o que já tinham perguntado antes, síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos, e tem inúmeras outras síndromes que predispõem a aneurisma em jovem. Agora, como regra geral, 60 anos para cima. Certo. A gente já falou do futuro, né, que vamos ter equipamentos muito melhores, cada vez melhores. E o custo disso vai diminuir? Vai, porque o que está implícito... Isso aqui deve ser feito onde? É na Europa, na China? Tem na Austrália um grande centro, na Europa, e agora o Brasil está desenvolvendo também de qualidade. Está investindo nisso. Que é a tendência, né? Cirurgia de todo, não só da vascular, tem que a gente fica mais doente, doutor? Na verdade é porque... Porque você vê farmácia ganhando dinheiro, todo mundo, né? Porque sim, cada vez mais parece que a gente consome mais remédio. Se você tem uma taxa de importação muito grande, para você ter que trazer isso do exterior, por que não nós mesmos fabricarmos e tirarmos essa taxa de importação para a gente conseguir, para o SUS, conseguir um preço mais acessível? O preço de um material desse, o material em si não é caro. O que é caro é a tecnologia, o estudo que foi feito para a gente chegar nisso. Se você olhar aí o tecido com esse metal, não é caro. Mas então isso aumenta em 3 a 5 mil% no preço, porque tem todo um estudo para chegar aí, e é justo. Mas com o passar dos anos, todo esse investimento inicial já perde o seu sentido, então há uma tendência a baratear cada vez mais. Certo. Mas daí surge uma nova tecnologia, cara. E aí eles vão ter que estudar. É claro, são décadas estudando. Às vezes remédios, vocês que vão nesses congressos, né? Às vezes a cada 6 meses ou menos, eles sabem tudo o que vai acontecer, mas às vezes o médico não pode falar, né, que estão estudando tal coisa, porque tipo remédio para emagrecer ou uma solução para o emagrecimento. Se fala, todo mundo quer consumir, mesmo que não seja testado. Perfeito, e tem que seguir todas as fases que a gente faz, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, até para a gente poder usar em humanos. Tem toda uma parte experimental, in vitro, testes em laboratórios, para chegar até o ponto que está. E tem que pensar o seguinte, essas tecnologias são tão novas que a gente não tem uma resposta. Qual é o comportamento em um paciente daqui 20 anos? A tecnologia é tão nova que a gente não tem pacientes com 20 anos com uma endoprótese dessa. Então, até isso a gente tem carência de resposta. Então, e como que faz? Então, a gente vai aguardando, vai olhando os estudos, olhando a evolução. Cada vez a gente vai publicando, olha, temos estudos de 15 anos mostrando uma excelente resposta, tal. E assim a gente vai chegando nas conclusões. Não tem jeito, tecnologia nova, a gente carece de estudos a longo prazo, não tem jeito. Mas imagina a gente privar os pacientes disso porque a gente não sabe o que acontece daqui a 20 anos. Ou seja, quantas vidas foram salvas por colocar uma endoprótese dessa? Então, realmente, mas precisa ter essa parcimônia, entender que precisa ser estudado. Não dá para ir colocando que na hora que tem reação adversa, efeito colateral, todo mundo reclama. Então, tem que tentar entender direitinho e estudar o certo. E quando você toma um remédio também, lê a bula direitinho, tá tudo lá. Então, você precisa ver. Inclusive, amanhã a gente vai receber uma pessoa, né? No fundo, a gente vai fazer um Skype com uma das pessoas que trabalham nas redes sociais do Ministério da Saúde por causa das fake news. Porque muitas, por exemplo, pessoas que escrevem contra as vacinas, pessoas que escrevem, principalmente na área da saúde, e isso impacta diretamente a saúde da população e as pessoas compartilham. Então isso é muito sério, né, doutor? Com certeza, tem que ir atrás da fonte, da onde está vindo isso. Porque você simplesmente pegar uma informação e colocar na internet e isso viralizar, é uma responsabilidade muito grande. Vacina, por exemplo, essas coisas, isso é tudo estudado para poder publicar. Tem revistas científicas sérias para você olhar. Vou dar alguns exemplos. Nature, Science, são revistas que jamais iam deixar publicar se aquilo não fosse extremamente estudado para algum local sério. Então, o médico tem que se basear em revista séria. Não pode pegar essas informações aleatórias da internet. Mas não é o médico que está divulgando, né? Amanhã a gente vai falar sobre isso. É a população que, às vezes, na ansiedade, até ajudar a divulgar algumas coisas que são coisas que um passa, ou sei lá, que escreve. E aí tem esses movimentos contra, e as pessoas começam a acreditar que isso não faz bem, tomar vacina realmente... O que é? Eu sou totalmente
a favor da vacina, Eu como também. todos os médicos Eu que vêm também, aqui. eu também, claro. Né? Vamos ver, será que a gente tem mais alguma pergunta? Tem uma última pergunta, Gisele. Mas olha, essa pergunta é recheada, ela escreveu bastante. Sou portadora de divertículo de Comerel. É Comério, não sei. Comerel. Tipo um aneurisma na aorta, onde tem uma má formação da aorta, formando um arco à direita com subclave à esquerda. Essa má formação forma um arco aórtico... Nossa, doutor, você tem que traduzir isso. À direita, comprimindo minha traqueia em quase 100%. Estou aguardando cirurgia para retirar esse aneurisma. Tadinha. Gostaria de saber como deve ser realizado esse procedimento cirúrgico para retirar o aneurisma e voltar a aorta para o lado esquerdo. Bom, a Gisele, essa pergunta dela vai mais ou menos igual a favor da última pergunta. Pode ter em jovem? Pode. Gisele é provavelmente uma paciente jovem porque que tem tá uma na foto síndrome, aqui, né? Tanto que pode ver que o aneurisma dela, ela falou divertículo de Comerel. Isso é realmente uma malformação, uma anomalia congênita. Ela nasceu com uma alteração em que a aorta dela nasceu meio deformada e que por isso predispôs ela a ter um aneurisma tão jovem. Então, por isso... E como tem essa deformidade, o aneurisma comprime algumas estruturas. Que é a no caso traqueia. dela, a traqueia, que isso atrapalha para respirar. Pelo pouquinho que ela está falando, muito provavelmente é um caso de indicação precisa de operar para resolver. Porque isso pode crescer e comprimir mais a traqueia que a via aérea, ou pode romper para dentro do tórax e sangrar. Então tem que tratar. O que eu recomendo para ela é encontrar um bom cirurgião, porque ela precisa não só reconstruir a aorta, como pegar que está pegando a artéria subclávia, que é essa que leva sangue para o braço, e tem que manter a circulação desse braço. Mas dá para fazer isso? É isso que eu falei. Hoje, com as tecnologias, dá para fazer assim, ou, dependendo do caso, teria que olhar a tomografia dela, às vezes cirurgia aberta. A gente chama até um colega cirurgião cardíaco para fazer junto, porque está aqui em cima, muito próximo do coração, às vezes precisa da ajuda dele. Porque você falou que o aneurisma é mais aqui, né? A grande maioria é na aorta abdominal, Mas às vezes a no dela, tórax, que o dela é bem lá perto do coração, né? O divertículo de Comerel, classicamente. Então, como ela tem uma série de coisas juntas, às vezes até um cirurgião torácico por causa da traqueia, tem que ser O multidisciplinar. que ela pode fazer no dia a dia para melhorar? Rapidamente, doutor. Se ela tiver pressão alta, tem que controlar. Não dá pra... E ela tem que se organizar, se preparar para uma batalha, que ela vai vencer, mas ela tem que operar e resolver isso aí, para tocar a vida. Então, eu vou deixar os contatos aqui do doutor Sérgio Belczak, cirurgião vascular e endovascular. Contatos do consultório 0 operadora 11 3892 5642. O Instagram é Belczak, BELCZAK. E também tem o Instituto Belczak no site, institutobelczak.com.br. Eu sei porque eu vou lá sempre dar uma olhada nas coisas e aprender um pouquinho. Obrigado, Obrigada. Hoje viu? a gente conseguiu falar, né? Ótimo. Muito obrigada. Eu gosto.